E se eu te dissesse que uma simples oração mudou completamente a história do povo de Deus? A história de 1º e 2º Samuel começa com uma mulher desesperada, chorando no templo, e termina com um dos reinados mais marcantes da Bíblia. Mas será que esses livros são apenas relatos históricos? Ou existe algo muito mais profundo por trás deles? Prepare-se para descobrir o verdadeiro significado de 1 e 2 Samuel segundo o Catecismo da Igreja Católica. Os livros de 1º e 2º Samuel fazem parte dos livros históricos da Bíblia e narram a transição de Israel de uma sociedade tribal para uma monarquia. Mas quem escreveu esses livros? A tradição judaico-cristã aponta que o profeta Samuel teria sido uma das fontes principais, mas os livros foram compilados posteriormente por escribas inspirados por Deus. Segundo os estudiosos, sua redação final ocorreu entre os séculos X e VI a.C., possivelmente durante o exílio babilônico. A Igreja Católica ensina que toda a Bíblia é inspirada por Deus e deve ser lida à luz da tradição e do magistério. Assim, 1º e 2º Samuel não são apenas relatos históricos, mas também ensinam verdades profundas sobre fé, liderança e o plano divino para a humanidade. Os livros de 1 e 2 de Samuel são muito mais do que uma simples narrativa sobre reis e batalhas. Eles revelam verdades espirituais que ecoam até hoje. O poder da oração. Ana, mãe de Samuel, nos ensina que a oração sincera pode transformar vidas. Sua súplica no templo resultou no nascimento de um dos maiores profetas de Israel. O chamado de Deus. Samuel foi chamado ainda criança, mostrando que Deus escolhe os seus desde cedo e fala ao coração dos puros. A unção e a obediência. Saul foi escolhido como o primeiro rei, mas sua desobediência custou-lhe o trono. Isso mostra que o verdadeiro poder vem da obediência a Deus e não da força humana. Davi, um rei, segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um simples pastor de ovelhas, Davi foi escolhido para reinar. Sua história nos ensina sobre humildade, arrependimento e fidelidade a Deus. O pecado e suas consequências. O adultério de Davi com Batseba e a morte de Urias mostram que até os escolhidos de Deus podem falhar. Mas o arrependimento verdadeiro abre caminho para a misericórdia divina. A promessa messiânica. Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que de sua descendência viria o verdadeiro Rei Eterno, uma profecia cumprida em Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que esses livros não são apenas registros históricos, mas revelações da pedagogia divina. Eles mostram como Deus age na história, conduzindo o seu povo ao plano da salvação. O papel dos profetas. Samuel, Natã e outros profetas surgem como vozes de Deus corrigindo e guiando os reis. Isso reforça que ninguém está acima da vontade divina. A fidelidade ao Senhor. Em meio a guerras, traições e desafios, uma mensagem se destaca. Aqueles que confiam em Deus e seguem seus caminhos são sustentados pela sua graça. Os livros de 1 e 2 Samuel são muito mais do que uma simples narrativa sobre reis e batalhas. Eles revelam verdades espirituais que ecoam até hoje. O poder da oração. Ana, mãe de Samuel, nos ensina que a oração sincera pode transformar vidas. Sua súplica no templo resultou no nascimento de um dos maiores profetas de Israel. O chamado de Deus. Samuel foi chamado ainda criança, mostrando que Deus escolhe os seus desde cedo e fala ao coração dos puros. A unção e a obediência. Saul foi escolhido como o primeiro rei, mas sua desobediência custou-lhe o trono. Isso mostra que o verdadeiro poder vem da obediência a Deus e não da força humana. Davi, um rei segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um simples pastor de ovelhas, Davi foi escolhido para reinar. Sua história nos ensina sobre humildade, arrependimento e fidelidade a Deus. O pecado e a misericórdia divina. Davi, apesar de ser escolhido por Deus, cometeu graves erros. O episódio com Batseba e Urias nos ensina que o pecado tem consequências, mas o arrependimento sincero traz o perdão de Deus. A aliança com Davi. Deus faz uma promessa a Davi. Sua descendência durará para sempre. Essa profecia aponta para Jesus Cristo,
o verdadeiro rei que veio estabelecer o reino eterno. A missão dos profetas, Samuel e Natã, foram instrumentos de Deus para advertir reis e conduzir o povo à fidelidade. O catecismo ensina que os profetas são sinais da aliança divina, chamando a conversão e a justiça. A soberania de Deus sobre os reinos, as histórias de Saul e Davi, mostram que Deus está acima de qualquer rei terreno. Os que seguem sua vontade prosperam, mas os que rejeitam sua lei enfrentam as consequências. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os livros históricos da Bíblia, como 1 e 2 Samuel, são parte da revelação divina e nos ajudam a compreender a pedagogia de Deus na história da salvação. Lições para a vida cristã. A jornada de Samuel, Saul e Davi nos ensina que confiar em Deus, ser fiel à sua palavra e buscar o arrependimento são pilares essenciais para uma vida abençoada. Os livros de 1º e 2º Samuel são essenciais para entendermos o plano de Deus para a humanidade. Eles mostram que a verdadeira realeza não vem do poder humano, mas da fidelidade a Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre a Bíblia e a fé católica. E me conta aqui nos comentários, qual ensinamento de 1 e 2 Samuel mais te impactou?